Olá, começamos agora nossa aula número 2 de mandado de segurança individual. Começo com uma contextualização. O mandado de segurança, até 1988, ele era chamado somente de mandado de segurança. A partir de 88, ele se divide em mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo. E aí o que é que nós temos? A doutrina observa que o mandado de segurança individual surgiu em 1934, enquanto o mandado de segurança coletivo surge apenas na Constituição de 88. Agora, quando nós falamos de mandado de segurança, começamos a observar que essa ação ela pode ter caráter repressivo ou caráter preventivo. Será ação de natureza repressiva quando a ação ela vier após a prática de uma lesão a direito subjetivo. Regra geral, as ações propostas no judiciário são de caráter repressivo, como, por exemplo, decorrente da exclusão de um candidato em concurso público, ou após a aplicação de uma multa de trânsito ao condutor de um veículo. Agora, é cabível o mandado de segurança também de natureza preventiva, quando ele anteceder a lesão ao direito subjetivo. E aí nós teremos então que seria de natureza preventiva quando ocorrer uma mera ameaça de lesão a direito subjetivo. Por exemplo, o candidato se inscreve a um concurso público para a Polícia Militar. No concurso, o edital consta uma idade limite para que ele possa ingressar nos quadros da corporação militar. Vamos dizer que a idade seja de 30 anos e ele tenha 29 anos e 6 meses. E aí ele observa que o concurso está demorando mais do que o previsto e que antes da finalização do concurso ele vai alcançar a idade de 30 anos, quando já não mais poderia ter aquela idade ultrapassada, né? Mais de 30 anos para ingressar nos quadros da atuação militar. E aí o que ele observa? Ele observa que logo que ele implementar a idade de 30 anos, a administração pública vai excluir ele do concurso público, já que ele descumpriu um dos requisitos do edital. Então ele pode, no curso do próprio concurso, ele pode impetrar o mandado de segurança preventivo, buscando impedir a exclusão do certame ou a exclusão do seu nome dos quadros do concurso e que ele continue, portanto, a participar da seleção pública. Então, o mandado de segurança ele pode tanto anteceder a lesão ao direito subjetivo, chamado agora como ação de natureza preventiva, como ele pode vir após a prática de uma lesão, que é o que normalmente acontece. Avançando um pouco mais. Agora, o mandado de segurança ele tem as suas limitações. É uma ação de natureza mandamental, cujo rito procedimental é sumaríssimo e, portanto, não admite a questão da dilação probatória. E a prova, segundo o que se tem, ela há de ser pré-constituída e, portanto, juntada toda a prova documental necessária à demonstração do direito ao tempo em que se propõe a ação junto à petição inicial. Essa prova, portanto, deve estar. Então, assim, quando não será cabível o mandado de segurança? Quando o direito não for líquido e certo. Quando o direito não for patente. Quando o direito não for evidente. Quando se exigir para a demonstração do direito a produção de provas. E esta produção de provas seja enviada pelo rito procedimental. Então eu precisava, por exemplo, ouvir uma pessoa para demonstrar o meu direito. Eu precisava da produção de uma perícia para demonstrar o meu direito. E aí não se tem como possível. Vamos dizer, por exemplo, que se vem argumentar que durante uma licitação ocorreu uma ilegalidade. Uma ilegalidade porque determinado concorrente apresentou um produto que não tinha as condições próprias para a prestação do serviço que se pretendia. Vamos dizer então que a Petrobras queria comprar uma plataforma de petróleo e ela então lançou um edital e naquele edital ela colocava os requisitos e o vencedor apresentou uma plataforma que não cumpria um elemento, uma finalidade própria para a prestação do serviço. E aí ele busca propor um mandado de segurança, mas no curso da ação ele pode precisar, para demonstrar que o serviço não conseguia ser prestado pelo bem que foi entregue pelo vencedor, uma produção de perícia. E aí se tem que, se você precisa da perícia, o mandado de segurança não é um instrumento adequado. Então o mandado de segurança será inviável quando se pretender no curso da ação a produção de uma prova, por perícia,
por oitiva de pessoas e o rito procedimental por não permitir, tem-se que a ação será descabida. Agora, também não será cabível o mandado de segurança quando o seu direito ele for passível ainda de proteção na esfera administrativa. A lei do mandado de segurança, a lei 12.016 de 2009, diz que se você impugna um ato administrativo e aquele ato administrativo ele é recorrível, há uma previsão em uma lei da interposição de um recurso e o recurso é dotado de efeito suspensivo, ou seja, o recurso suspende os efeitos da decisão impugnada, o mandado de segurança não será cabível. Eu dou um exemplo. Vamos dizer que você tenha recebido a notificação de uma infração de trânsito. Mas a lei ou o Código de Trânsito diz que você tem um prazo para recorrer daquela notificação, prazo de 15 dias. Endereçado aquele recurso, portanto, ao órgão de trânsito que aplicou a penalidade. E aí é dizer, qual o interesse de agir na impetração do mandado de segurança se você tem um recurso de natureza administrativo dotado de efeito suspensivo? E, portanto, se tem que será descabido o mandado de segurança quando na esfera administrativa houver um mecanismo recursal dotado de efeito suspensivo e, portanto, houver um recurso em que ele impeça a produção dos efeitos da decisão impugnada. Nessa hipótese, há uma ausência de interesse de agir na impetração do mandado de segurança e ele será inviável. Também não será cabível o mandado de segurança quando se impugnar uma decisão judicial, e aí eu já falo do mandado de segurança contra ato judicial. Será inviável o mandado de segurança quando houver um recurso apropriado e o recurso for dotado de efeito suspensivo ou efeito ativo. Então, se houver, segundo a lei processual, a previsão de um recurso contra a decisão judicial que foi proferida, e aquele recurso ele tem a aptidão de suspender os efeitos da decisão ou conceder o efeito que a decisão negou, o efeito ativo, não será cabível o mandado de segurança contra, aqui no caso, a decisão judicial. Não cabe mandado de segurança também quando a decisão é transitada em julgado. O mandado de segurança é a última ratio. É o último instrumento, a última válvula de escape. Ele só será cabível quando houver um instrumento adequado a combater uma decisão judicial. Quando a decisão judicial ela transitou em julgado e quando transa em julgado é cabível a ação rescisória, não cabe mandado de segurança, porque é um instrumento adequado a impugnar e, portanto, a verificar a legitimidade da decisão que se está dizendo que foi contrária, por exemplo, a ordem jurídica. Então, se a decisão transitou em julgado, contra aquela decisão é cabível a ação rescisória, não é cabível mandado de segurança. Uma outra hipótese também de descabimento do mandado de segurança é contrato consumado. O que seria o ato consumado? É o ato irreversível. É o ato que não comporta o status quo ante, o retorno ao momento anterior. Eu diria um exemplo, a derrubada de árvores. Vamos dizer, então, que se impetra o mandado de segurança para reconhecer uma ilegalidade do ato do Estado. O Estado, ilegalmente, derrubou uma árvore ou poluiu um rio. E aí a questão que se tem é, a propositura do mandado de segurança, ela objetiva o desfazimento do ato administrativo. Ou, se for decisão judicial, o desfazimento da decisão judicial. O que o mandado de segurança propõe, ou se propõe, é o retorno ao status quo ante, ao momento antecedente. Se esse retorno não for possível, porque a decisão é uma decisão irreversível, no elemento fático, os fatos eles não comportam o seu desfazimento, tem-se um chamado ato consumado, e, portanto, é uma hipótese em que não será cabível o mandado de segurança. Uma outra também hipótese de que não é cabível o mandado de segurança é contra a chamada lei em tese. Essa hipótese aqui é um pouquinho mais complexa para nós examinarmos e verificarmos. O mandado de segurança, nós vamos estudar mais à frente controle de constitucionalidade, mas eu diria que ele é um mecanismo de controle difuso. O mandado de segurança, ele examina uma ilegalidade, um abuso de poder contra um agente que tem a titularidade de um direito subjetivo, contra uma pessoa X, uma pessoa Y, que contra ele foi praticado um ato Z. Então, o que você impugna é a prática de um ato
administrativo ou judicial contra uma determinada pessoa. E aquele ato, ele produz efeitos concretos sobre a órbita jurídica da pessoa. A multa de trânsito, a exclusão no concurso público, a exclusão do quadro de servidores. O agente sofreu a restrição diretamente pelo ato estatal. Agora, quando se fala da lei ou do ato normativo em tese, se está aqui querendo chamar a atenção de que o que está se impugnando não é um ato administrativo ou um ato judicial, mas uma norma geral e abstrata, como se fosse a edição de uma lei, como se tivesse aqui, portanto, a edição de uma lei pelo Congresso Nacional, e o que se estivesse querendo era a exclusão da lei da ordem jurídica pátria. Mas aí a exclusão da lei repercute sobre toda a coletividade. Os efeitos da exclusão dessa lei faz dizer que ninguém mais sofrerá os seus efeitos jurídicos. E, portanto, a lei em tese ou o ato normativo em tese, ele produz efeitos não com relação a uma pessoa determinada e especificada, de um ato específico e concreto, mas de um ato geral e abstrato. Portanto, o mandado de segurança não é um mecanismo de controle concentrado de constitucionalidade. Ele é um mecanismo de controle difuso. E aí, contra a lei ou ato em tese, cabe o mecanismo de controle concentrado. Nós vamos explicar isso mais à frente, quando nós falarmos de controle de constitucionalidade, e eu vou então explicar em que medida o controle difuso se diferencia do controle concentrado. Mas por hora eu diria que o mandado de segurança é uma ação de controle difuso e, portanto, ele necessita ter um ato concreto que incida sobre uma pessoa determinada. E isso faz dizer que, nessa hipótese, será cabível ações de controle difuso. Avançando um pouco mais, não será cabível o mandado de segurança quando não se tiver, como regra, a prova documental pré-constituída. Mas aí a Lei 12.016 de 2009 trouxe uma exceção à regra. E eu chamo a atenção de vocês dessa particularidade. Isso é muito importante porque é uma hipótese excepcional para as ações mandamentais. O que nós temos aqui? A Lei 12.016 de 2009 disse que, ainda que o impetrante não tenha toda a prova documental necessária à propositura da ação, ele pode propor ação e essa ação ser objeto de exame pelo juiz. Eu diria que é uma exceção à regra, porque se a Lei 12.016 de 2009 não tivesse autorizado essa hipótese, o juiz deveria, logo que examina a ação e observa que os documentos não são satisfatórios à demonstração do direito, ele deveria extinguir essa ação sem resolução de mérito. Mas aí o que eu quero chamar a atenção de vocês? A Lei de 2009, a Lei 12.016, ela prevê uma hipótese de que, quando o agente propuser a ação de mandado de segurança e faltarem provas documentais a demonstrar o seu direito, mas as provas documentais existam com terceira pessoa, o magistrado, ao despachar a ação, determinará que essa pessoa apresente em juízo essa prova documental. Então nós teríamos aqui uma exceção à regra, no sentido de que é possível propor mandado de segurança quando a prova for eminentemente documental, sendo ela pré-constituída ou não. Como regra, eu diria que só cabe se houver todos os documentos a demonstrar o direito do impetrante ou do autor. Mas a lei autoriza que, ainda que não se tenha todos os documentos, se possa propor ação. E aí, qual é a solução que a lei dá? O juiz comunica a quem possui a prova documental para que ela apresente essa prova documental em 10 dias em juízo perante o magistrado. E aí, o que nós temos? Que a pessoa que possui o documento apresenta o documento perante o magistrado e, a partir daí, dá-se continuidade à ação.